Xalaí a todos e Aldin. Para quem não sabe o que é Xalaí, Xalaí é um cumprimento. Isha vem do verbo salvar. Então eu estou cumprimentando você com a salvação perfeita. Ah, Aldin, Fernanda, mas por que você não fala paz de Alcha? Tem muita gente que fala paz de Alcha, mas tem gente que ainda não tem o conhecimento em relação a esta palavra. Paz vem de Pax. E Pax era uma deusa adorada na Grécia. Aí você pode falar assim, mas tudo está corrompido, Fernanda. Mas a gente não pode misturar as coisas daquilo que é do Criador relacionado ao Criador com a criatura. Por exemplo, nome glória, graça, isso são títulos dados. E está dentro das transliterações católicas, das Bíblias que são produzidas, né? Quando você pega uma Bíblia romana, católica, seja Jerusalém, Ferreira de Almeida, NTL, King James, estão com os nomes corrompidos. Por quê? Porque até o nosso calendário é gregoriano. Então, todos os dias tem algo relacionado aos deuses pagãos, aos ídolos pagãos. Então, a gente não pode fazer uma mistura, comparar a criatura com o Criador, porque a própria palavra vai dizer que ele é soberano, que ele não divide a beleza dele com ninguém. Então, se ele não divide a beleza com ninguém, por que nós temos que falar palavras que não agradam a ele? Até mesmo ele disse que a gente deveria limpar, que não queria nomes de ídolos na nossa boca. E por que nós continuamos a fazer isso? Então, uma coisa é quando você não tem conhecimento, outra coisa é quando você passa a ter o conhecimento. Então, aí você pode dizer assim, isso é ignorância, estupidez. Eu tenho uma vizinha que se chama Glória. Eu tenho uma colega que se chama Glória, mas é um nome próprio para ela. Ela não tem culpa de ter recebido aquele nome. Agora, como é que você vai dizer assim para o Criador, glória ao teu nome? Ou seja, você está exaltando, glória ao teu nome, Deus. Vamos dizer assim, você está exaltando a Zeus. Uma coisa é quando você não sabe. Você não tem conhecimento. Outra coisa é quando você passa a ter o conhecimento. É diferente. Então, sabendo disso uma vez, a gente não pode ter palavras dessa forma. Então, se purificar significa isso, retirar aquilo que é impuro, né? Mediante a tantos fermentos, tantos ensinamentos errôneos, que não é algo de agora, é de muito tempo. Mas o que eu quero falar para vocês é com relação à aceitação do nome Iau e Yalcha. Olha, quando eu iniciei, eu estava pesquisando na internet e tal, alguma coisa, né? Eu nem me lembro o que foi. Mas enfim, eu caí num vídeo que estava falando o nome verdadeiro do Criador. E eu entrei. E eu sou muito de observar, né? Então eu ali comecei a ouvir e comecei a observar. E comecei a pegar as escrituras e acompanhar. Eu não só fiquei apenas ouvinte. Eu fui e comecei a pesquisar ali mediante aquilo que estava sendo ensinado. E para mim foi um pouco fácil. Em relação, quando eu falo fácil, é em relação a tipo assim, como eu já tinha dentro de mim, eu tinha muitas coisas que eu não aceitava dentro do sistema. Mas o nome eu chamava, né? Eu estava inocente, eu era ignorante. Ignorante é falta de conhecimento. Então eu chamava, eu clamava. E o Criador não leva em consideração o nosso tempo da ignorância. Então, quando eu comecei a analisar aquilo melhor, a fundo, eu comecei a perceber que tinha algo de errado mesmo. Entendeu? E eu fui perguntar a algumas pessoas que tinham um cargo dentro das denominações. E sabe qual foi a resposta que eu tive? 2 pessoas. A primeira disse que era loucura. Não, 3 pessoas. A primeira disse que era loucura. A segunda perguntou se a pessoa tinha formação, se era filho de pastores. E a terceira disse que sabia, mas que era um sistema e que não podia falar. Aí você imagina. Eu falei assim, como é, rapaz? Aí, essa pessoa, ela tinha um conhecimento acima, sabe, de graduação.
quando ela falou isso sobre o sistema, eu fiquei pensando assim, como assim um sistema? Mas se você sabe a verdade, por que você não fala? Ele falou, não, porque isso não é de baixo, tem muita gente envolvida, entendeu? Então acaba... Aí eu falei, espera aí, as escrituras vai dizer que a gente tem que anunciar o nome, que nós seremos perseguidos por causa do nome. E o sistema não permite para que a gente não venha conhecer a verdade. Uma vez que você está preso ali, você não vai conseguir sair, entendeu? E eu disse, não, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque dentro das denominações, por exemplo, eu nunca me satisfiz, como é que eu falo assim? Nunca foi confortável para mim, porque uma vez eu perguntei a um líder, e eu falei assim, olha, né, na época que eu falava o nome, né, eu falei, e Jesus, ele nasceu em dezembro mesmo? A pessoa me falou o seguinte, não, ele não nasceu em dezembro. Dizem que ele nasceu em março ou em outubro, outros falam que é abril, mas nós comemoramos em dezembro mesmo assim. Tá bom, naquela época eu não tinha muito conhecimento, mas eu não gostei. Por quê? Se não nasceu, por que está comemorando? Porque a Igreja Católica comemora. Nós sabemos que é a meretriz do Apocalipse. Então, aquilo, sabe, comemorava, mas não era uma coisa assim de verdade, sabe? E quando comecei a estudar, é diferente. Porque a gente sabe que ele não nasceu. Quem nasceu dia 25 de dezembro é considerado como o Deus Sol. É Mitra, tá? Mas não era uma coisa assim de verdade, sabe? E quando comecei a estudar, é diferente. Porque a gente sabe que ele não nasceu. Quem nasceu dia 25 de dezembro é considerado como o Deus Sol. É Mitra, é Tammuz. Entendeu? E aí você começa a entrar na história e começa a perceber que realmente não é aquilo que... Não estão inventando, simplesmente introduziram isso para que a gente continuasse no engano e que a gente blasfemasse contra o Criador. Entendeu? E se você não tiver um coração quebrantado, um ouvido sensível, né, e não ficar ouvindo o líder, que ele não está preocupado com a sua salvação, porque a salvação é individual, quem tem que estar preocupado é você, você não vai chegar ao conhecimento. Por quê? E Yahshua falou assim, vocês impedem fariseus e escribas. Quem são os fariseus hoje? Quem são eles? Porque a igreja católica não fala muito sobre isso. A igreja evangélica só quer dizer que é os católicos. Peraí, eles são os santos, os puros. A igreja católica é a mãe e a igreja e o evangelho e o cristianismo é a filha. Quer dizer, o cristianismo é universal, né? Mas e a evangélica é a filha, entendeu? A diferença de uma para outra é só que uma adora imagem e a outra não adora, mas tem doutrina, tem paganismo lá. Porque tudo que a igreja católica faz, a igreja evangélica também faz. Comemora Natal, comemora Páscoa, comemora São João, comemora... É tudo a mesma coisa. Aí eu falei, como é, rapaz? Como é isso aí? Aí pronto, aí aquilo me despertou. Aí eu fui orar. Eu fiquei pedindo, Pai, não me deixa confundida, me ajuda a compreender isso, porque eu sinto que tem alguma coisa que realmente não tá batendo. E comecei a estudar. E aí eu orava, eu chorava, porque era confuso demais para mim. Aí eu cheguei pro meu esposo, comecei a conversar com ele. E ele também começou a pensar assim, analisar mediante aquilo que está escrito. E sempre fala relacionado sobre o nome. E algumas passagens que realmente começaram a entrar com força. Uma vez que isso entrou, até agora eu não consigo negar a verdade, porque não dá para, por mais que você seja rejeitado, mas não dá para permanecer na mentira, no engano. Aí quando eu vou começar, aí eu tinha muita confusão, tinha muita assim, dúvida, mas na verdade o Criador, ele estava limpando as escamas dos meus olhos. E aquilo que o profeta Ishaiah
fala em capítulo 6, que ele está dizendo que o povo tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, mas nem compreende, porque o coração está escurecido. Aquilo foi como um choque para mim, que eu comecei a perceber e analisar e comecei a aprofundar mais ainda, porque eu já tinha uma leitura, mas eu comecei a ver que tinha muita coisa que eu não tinha informação, que eu não tinha referência. E aí eu não desisti, eu comecei, busquei, conheci uma pessoa, conheci outra, conheci outra, até que hoje eu estou completamente, louvado seja, completamente alegre, porque não é nada de seita, não é nada de nova modinha, entendeu? É simplesmente uma coisa tão grave dessa, assim, você pega a Bíblia e se você lê com o nome Jesus, quando você conhece já o verdadeiro nome, você vai ver que realmente tem algumas coisas que não estão batendo ali. E a gente sabe de Roma, né? Mas às vezes dentro das denominações não ensina a gente sobre o Concílio de Nicéia. Eles falam que o Concílio de Nicéia foi bom porque popularizou a Bíblia, liberou o cristianismo. Na verdade, foi eles que criaram o cristianismo. Então, antes de ser criado o cristianismo, o judaísmo era muito forte naquela época, né? E tinha aqueles remanescentes que criam em Yahusha, que receberam Yahusha, o Messias, e tinha aqueles que não receberam, que eram os ortodoxos. Então, isso faz toda a diferença. E aí, não é tão fácil assim. Aí meu esposo começou a perceber junto comigo e a gente disse, rapaz, tem uma coisa errada aqui mesmo. Rapaz, tem isso aqui. Só que não é todo mundo assim. Quando a verdade entra, ela não volta vazia. A palavra diz que uma vez que vai, a palavra não volta vazia. E aquilo vai mexendo com você no seu interior, entendeu? Porque Yahweh o ruach dele vai incomodar você se ele quiser revelar você. E isso vai gerar um conflito dentro da sua família. É aquilo que Yahusha diz. Aquele que deixar pai e mãe por amor de mim, não negar o meu nome, esse terá a vida eterna. Então, não é fácil. E isso vai gerar conflitos, vai gerar rejeição, entendeu? Aí você vai ver que o nome Jesus ele é aceito facilmente, o nome Deus ele é aceito facilmente. Quando você mudar, mediante aquilo que você vai aprendendo e vai conferindo, examinando, você vai perceber que as pessoas vão começar a te rejeitar. Entendeu? Por quê? Porque está escrito, agora sim, inocente. A partir do momento que você conhece, você já não é mais inocente. Então, disse que era loucura. A outra pessoa perguntou se era filho de pastores, né? Ou seja, ela estava querendo uma aparência, ela estava querendo saber o status daquela pessoa, se tinha alguma igreja, entendeu? E parece que quem vale são aqueles que são doutores, né? Engraçado que aqui em Atos, eu até falei na leitura, Cafa, né, que é o nome verdadeiro, conhecido como Pedro, e Yalxanã estava, né, lá em Atos, que fez o coxo andar, e o povo se maravilhava porque eles eram iletrados. Você sabe o que é uma pessoa iletrada? Eles eram ignorantes, não tinha conhecimento, doutorado, não tinha conhecimento de formação como os fariseus que lia tudo e que não sei o quê. Mas eles sabiam que eles tinham andado com Yahusha, entendeu? Eram humildes de coração, iletrados, mal sabia falar. Por isso nunca julgue ninguém pela aparência, pelo cargo, se é pastor, se é líder, se é isso. Na verdade, eles hoje em dia são raça de víboras. E hoje a gente tem o conhecimento porque a gente lê, mas isso eles não ministram. Eles não anunciam, porque é contra eles mesmos. Então a gente tem que tomar cuidado. E eu sei que não é fácil. Apesar de eu ter passado 15 anos,
Mas imagine aquelas pessoas que têm 30 anos, 40 anos, para você dizer para ela, olha, isso foi corrompido, mas existe muitas pessoas também. Existem muitas pessoas que passaram, existem que já foram líderes, pessoas que já foram líderes e que entenderam que aquilo não foi criado pelo homem, entendeu? Que aquilo é verdadeiramente a verdade e abandonaram os seus cargos. Por isso que eles não querem ser chamados como mestre. Mas aquele que é ancião, que tem um pouco mais de sabedoria ao outro, que ajude, entendeu? E muitos deixaram seus cargos, mas outros vão deixar e outros não vão deixar por causa dos seus status. E isso é triste. E o próprio Criador disse que no final dos tempos ele revelaria o nome dele, entendeu? E o meu povo saberá naquele dia que o meu nome e ele saberá que sou eu que falo, né? Então, olha, sinceramente, eu não queria desanimar você, mas tudo que você aprendeu mediante o ensino de Theo de Roma é tudo uma farsa. Eu não estou aqui negando o Messias veio, o nome verdadeiro dele é Yahusha, não é Jesus. Jesus não é um nome hebraico, entendeu? E a história diz que ele é hebreu, como é que vai ter um nome romano? E só existe um nome que todo joelho vai se dobrar. Só existe um nome entre os homens onde nós possamos ser salvos, como Atos Emissários, capítulo 4. Capítulo 4 diz. Então, esse nome que é próprio e não pode ser alterado, não pode ser traduzido, tem que ser transliterado, tem que ser um nome universal, se a gente pode dizer assim. Por quê? Porque meu nome em qualquer lugar da face da terra vai ser Fernanda, entendeu? Então, assim, tem que estar preparado, se fortalecer bastante, porque às vezes o marido não aceita, às vezes a mãe não aceita, às vezes o líder vai te amaldiçoar, vai dizer que você tá ficando louco, mas a loucura de Yah é mais sábia do que a sabedoria dos homens, tá bom? Xalá aí.